é igual. E aí o que acontece? O meu número atômico sempre vai dizer o número de prótons e o número de elétrons. Ah, tudo bem, Carol, mas e se eu encontrar um outro elemento que tem o mesmo número atômico que esse que eu estou olhando? Não existe. Todos os elementos têm números atômicos únicos, específicos, que são que nem o seu CPF, que nem a sua digital. Não mudam e são únicos. Sempre vão ser os mesmos, ok? Outra coisa, lá embaixo vai ter outro número. E esse número é a massa do meu elemento. Pra que eu preciso saber da massa, Carol? Porque tu precisa saber por que um é pesado e por que o outro não é. Tu precisa saber dizer por que na fisiologia, quem sai, quem entra, o cálcio, o potássio, por que existe bomba, por quê? Porque eu preciso botar mais força naquilo que é mais pesado. Então, presta atenção. Vamos comparar aqui. Sódio tem massa 22,9 U. O que é um U? Calma, parceiro, calma, vou te responder. Hidrogênio tem 1,00008 U. Agora sim, o que é um U? Tá vendo isso? Tá vendo isso? É o som da curiosidade. E aí o que acontece? Um U é uma unidade de massa atômica. E o que acontece? Eu preciso saber quanto vale uma unidade de massa atômica? Não, você não precisa, mas eu vou te falar só para você não ficar na curiosidade. Olha só, a massa atômica de uma única unidade vale 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Simples assim. 1,66 vezes 10 a 24 gramas vale uma unidade de massa atômica. Poxa, Carol, que top! Agora eu sei como eu identifico os números da tabela periódica. Mas eles estão todos ordenados? Como é que eles estão? Estão jogados um do lado do outro? Não, olha só. Nós temos 118 elementos na tabela toda, tá? Na tabela toda. E eles são organizados? Não, eles são organizados pelo número atômico. O número atômico, aquela identidade em que eu tenho assim, 1, 2, 3, 4, 5, e eu posso ir contando, e aí eu vou encontrar eles pelo número, do 1 ao 118 na ordem. Isso não é genial? Me fala se não é genial. E aí o que acontece? O que mais eu preciso saber? Eu preciso saber o que essa camada de valência tem a ver com a natureza dos meus elementos, ademais da sua vontade de perder ou de ganhar elétrons. O que ela tem a ver? Vamos lá. Na tabela, a gente vai ter aqui, ó, a divisão desses 118 elementos em colunas e períodos. Para aquilo que a gente está estudando, o que eu preciso saber? As colunas. Eu preciso saber os períodos? Não, não precisa. Presta atenção nas colunas. Olha só, a primeira coluna é a coluna 1A, a segunda, 2A, e a terceira seria a 3A. Só que qual é o problema? Lembra que eu falei que aqui eram os metais de transição? A gente quase não vai trabalhar com os metais de transição. Por quê? Porque a gente vai estudar as biomoléculas do nosso corpo. E nenhuma delas é um metal. Show! Cheguei aqui do outro lado. Vou até aumentar esse negócio para dar espaço de eu fazer tudo que eu quero fazer. Cheguei aqui do outro lado. Eu vou ter a família não, coluna 13A, 14A, 15A, 16A, 17A e 18A. Ficou muito bagunçado. Vamos botar aqui embaixo esse pedaço, então. Aqui, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Carol, o que isso quer dizer? Por que é 13? Por que pulou do 3 pra cá? Calma, calma. Olha pra mim. Aqui era o 2A, né? Era a segunda fila. O que tem aqui? Metal. Esses metais vão ter uma natureza diferente. Só preste atenção. O que você precisa saber é que pulou. Ok? Pulou. Se você tem dúvidas, pode pesquisar. Você é livre. Mas aqui a gente não vai focar nisso agora. Cheguei na 13A. O que ela tem de diferente, de especial? Por que ela se chama assim? O que é A? Olha só. Cada um desses números vai indicar
simbolicamente, quantos elétrons tem na camada de valência de todos os elementos nessa coluna. Se eu estou na 1A, quantos elétrons tem na camada de valência dessa coluna aqui? 1. É isso, é essa a resposta. E aqui, eu estou na 2A. Quantos elétrons tem na camada de valência da 2A? 2. É essa a resposta. Agora pegadinha, pegadinha. Ó, 13A. Quantos elétrons tem na camada de valência da 13A? 3. Não, tá certo. 3, não é 13, é 3. Tem 3 elétrons na camada de valência da 13A. Então por que eu chamo de 13? Porque eu tenho que contar as outras, né? E essa é a 13ª. Mas o que é importante é que você vai olhar para o 13 e vai lembrar do 3. Esse é que é importante. Para você não errar. E aí aqui, 14. 14A. Quantos elétrons tem na minha última camada? A minha camada mais energética. Onde tem? Tem 4. Tem 4 elétrons na minha camada de valência. Ah, moleque! Então, essa é uma das primeiras e mais importantes informações que vocês vão encontrar na tabela periódica. Qual é a outra informação mais importante nesse mundo para eu encontrar nessa tabela? Eletronegatividade. Se você tem uma coisa que você precisa saber sobre elementos nesse momento na faculdade, é eletronegatividade. Carol, como é que eu vou saber que um átomo